Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do iMed Group e hoje a gente vai falar de inovação, ou melhor, de um mindset inovador na área da saúde. Para isso eu vou chamar algumas pessoas muito especiais do nosso grupo para poder discutir um pouquinho sobre essa questão de gente incrível, que entende bastante, que vive esse assunto no dia a dia, né? Olha, um deles já entrou. Olá, Olá, boa Diogo, noite, boa doutor. noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. A gente também vai ter conosco mais um participante aqui na live, já já ele vai estar com a gente. Enquanto isso, opa, olha ele aí, doutor Emanuele, muito boa noite. Manu, acho que o seu som não tá legal, não estamos te ouvindo. Enquanto o Manu arruma o som aqui, eu vou deixar o Diogo se apresentar. Ele trabalha aqui conosco no setor de inovação da IMED. Diogo, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da tua trajetória e do Tá, teu trabalho com aqui com a prazer, gente. doutor. Bom, estão me ouvindo bem, né? Tá legal o som. Então tá bom. Super bem. Bom, eu estou na IMED há 4 anos, né? Esse ano faz 5 anos em setembro. E a minha trajetória, eu sou engenheiro, não sou médico, né? Não venho da área da saúde, sou engenheiro de produção. E quando Uhum. eu tive a oportunidade, né, de ingressar na IMED, o que mais me chamou a atenção foi tentar aplicar, né, esses conceitos da engenharia para ajudar pessoas, porque basicamente é ajudar pessoas, né, na nossa área. Então isso meio que linkou os meus valores pessoais com os valores da empresa e eu tenho um grande prazer em fazer parte desse time. Bom, Diogo, acho que estamos com um pequeno interferência aqui. Eu não sei se pode ser o microfone de vocês. Vamos fechar os microfones só um minutinho para a gente ver se para. Eu vou fechar o meu. Parou? Ó, abriu o Parou. meu. Legal. Agora vamos abrir um. Legal. Manu, abre de novo. Tô achando que é alguma coisinha aí, Manu. Tá vendo? Dá uma seguradinha aí. Talvez sair e entrar de novo, às vezes Não, eu tiro o resolve fone, acho para que fica melhor. nós. Me ouve agora? Dá uma tentada. Não, ouvido. Boa, boa. Muito bom. Excelente. Excelente. Perfeito. Bom, agora vamos deixar o Manu se apresentar. O Manuel é intensista, mas ele vai contar um pouquinho da trajetória, tantos anos de IMED já. Fala Bem, um vamos pouquinho lá. de você, Meu Manu, nome por é favor. Emanuele, né? Sou médico, intensivista de formação. Estou na IMED já se fazem aí, acho que 12, 13 anos. Né? Já passei por vários serviços e passei por Uhum. várias funções também, né? Comecei na IMED na residência de terapia intensiva, ali Uau. fui plantonista, depois diarista, supervisor de uma UTI, né? E hoje eu ocupo o cargo de coordenador médico na IMED. E é isso aí. Legal, Manu. E por que a gente trouxe essas duas pessoas? O Diogo já está dentro da inovação da IMED, né? Ele faz isso no dia a dia. E o Manu, recentemente, e a gente carinhosamente chama ele de Manu aqui na IMED, é, participou de uma premiação, né? Sobre o melhor projeto de inovação na empresa. Eles vão falar um pouquinho disso ao longo da live. E ele foi um dos contemplados com um projeto super bacana, que ele vai talvez ter o oportunidade de falar alguém conforme a gente for desenvolvendo o tema aqui. Então, a nossa missão hoje é falar de mindset inovador na saúde, e eu queria passar a bola primeiro para a gente conceituar, né? Nem todo mundo que está aqui com a gente e que depois vai assistir a live, não vai poder ver ao vivo, vai assistir depois lá no Insta, conhece tão bem essa questão de inovação, especialmente na área da saúde. Então, eu queria que o Diogo, depois o Manu, por favor, falem um pouquinho o que significa inovar, né? Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco romântica sobre esse conceito, acha que é construir um novo gadget que vai né, arrebentar no mercado, talvez não seja isso. E aí eu queria que o Diogo e o Manu falassem um pouquinho, Tá por bom. favor, meus amigos. Eu acho que primeira coisa a gente precisa falar, né, que quando a gente pensa sempre em inovação, a gente já imagina Elon Musk,
ChatGPT e todo tipo de tecnologia ou coisas absurdas que vão acontecendo no dia a dia, né? Inteligência artificial. E geralmente a gente tem as mais simples no dia a dia que a gente não se dá conta, né? Quando a gente precisa fazer diferente, uma nova atividade, uma nova tarefa, e essa maneira diferente que a gente faz traz um resultado melhor ou é mais rápido, é uma inovação, né? Então não precisa ser sempre tecnologia envolvida, né? Mas quando a gente fala na área da saúde, geralmente a gente pensa, né, de um novo tratamento, uma cura para o câncer, puxa, uma inovação disruptiva, né? Que seria não uma invenção, mas uma maneira muito diferente que às vezes até modifica o mercado em que essa inovação está inserida, né? A gente pode pensar muito em telemedicina, teleterapia, o que a gente mais conhece, né? Mas se a gente for pensar bem no conceito de inovação dentro da saúde, a gente pode pensar o seguinte: quem que é o nosso cliente, né? Que a gente precisa atender? É o paciente, são as pessoas. Então, a inovação em saúde é tudo aquilo que melhora a qualidade de vida, o bem-estar e a experiência do paciente dentro da área da saúde, né? Então, a gente pode usar ferramentas, técnicas para poder fazer a inovação, melhorar esses atendimentos, prontuários eletrônicos, enfim. Mas, no final das contas, o que a gente precisa pensar mesmo é atender bem o paciente, ter um desfecho favorável, de maneira mais rápida, e tudo que a gente faz diferente, a gente pode colocar isso como uma inovação. Bem, Legal, O Diogo Manu. falou tudo, né? Bem, acho que eu costumo pensar assim, a inovação não precisa ser algo grande, né? Você tem que pensar pequeno. Inovação é você fazer uma coisa diferente, né? Pode ser um processo que você muda, pode ser um banco de dados que você cria, uma forma diferente de você fazer algo que você já faz no seu dia a dia, sempre com o intuito de melhorar aquele processo. Quando a gente está falando na saúde, de melhorar, de trazer assim, uma satisfação melhor para o seu paciente, de trazer mais segurança para o seu paciente, de trazer uma eficiência operacional, né? Então, assim, e algo interessante também que eu penso da inovação, você tem que ser... Tudo começa com uma curiosidade, né? Começa com um desafio, começa com algo assim que você tem que... você precisa entregar uma resposta, você precisa melhorar algo que não tá saindo do lugar. Então, assim, você tem que começar mudando, né? Começa mudando, começa fazendo alguma coisa diferente para você ter um resultado diferente, né? E a gente só vai saber se realmente é uma inovação a posteriori. Então, você só vai saber depois. Porque aquela sua mudança, ela só vai virar uma inovação, ela só vai ser considerada uma inovação se realmente trouxe uma melhoria. E quanta coisa, né, que a gente muda no nosso dia a dia, que a gente faz diferente, que a gente pega uma coisinha aqui, muda, só mudar de lugar, uma posição, um consultório médico, que no dia seguinte a gente para e pensa, não foi legal. Então vamos voltar atrás, né? Então eu gosto de pensar em inovação assim. Inovação são mudanças que você faz de qualquer forma, seja tecnológica, seja uma mudança de atitude, uma mudança de processo que traga um benefício para o sistema de saúde que você tem inserido. Muito legal, muito boas ideias aí para a gente começar. E eu queria convidar, tem bastante gente com a gente que eu sei que tem uma mente, um mindset inovador aqui assistindo a live. Então, por favor, interaja, vamos tornar isso aqui ainda mais divertido, tá bom? E vamos continuar um pouquinho, porque a gente está falando do setor de saúde, que é um setor muito peculiar, né? Tem características muito particulares. Então, pensando nisso um pouquinho, eu queria, o Diogo já está com a gente há muito tempo e o Manu nessa trajetória toda, que desafios vocês enxergam no setor de saúde que de alguma forma pode ser uma barreira para inovar? Vamos falar um pouquinho sobre Certo. isso. Quer começar, Manu? Posso? Posso começar? Bem, eu acho que uma das barreiras, né, assim, são algumas, né, eu enxergo. Mas a área da saúde é uma área muito regulamentada. Então, é uma área muito vigiada. É uma área onde você precisa realmente, assim,
provar que aquilo está dentro das normas, das regras vigentes hoje, que regem o serviço de saúde. Então, eu acredito muito que até essas normas, essas regras vigentes, elas mereceriam uma inovação, né? Mas hoje é algo assim meio fechado, né? Então, assim, a gente tem que vencer essa regulamentação para a gente poder realmente inovar dentro da saúde. Então, a inovação, muitas vezes, ela nasce de um pensamento muito fora da caixa, que para a gente encaixar dentro dessa regulamentação, de início, eu imagino que isso possa ser uma barreira, tá? Outra coisa, regulamentação como Regulamentação, então, barreira. como uma barreira. Algo que eu penso também como uma barreira é financiamento, né? Hoje a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para, assim, se a gente quer pensar em algo assim mais tecnológico, em algo que realmente possa trazer uma disrupção no serviço de saúde, uma disrupção assim na forma de cuidar, a gente precisa de um financiamento, a gente precisa prototipar alguma coisa, a gente precisa testar, a gente precisa, né, de um investimento, né? E hoje o setor de saúde a gente sabe que é um setor que assim é um setor que está sofrendo, né? É um setor que tem assim as suas margens muito reduzidas. Então, até que ponto a gente consegue esse financiamento para elaborar e se realmente eles vão comprar a ideia, né? Então, financiamento eu acho que é algo também uma barreira nossa. Muito legal. Eu vou passar para o Diogo, mas eu queria aproveitar o gancho do Manu. Diogo, ele fala de sustentabilidade, e aí a gente vê muita inovação na área industrial, né? Você, como engenheiro de produção, né, uma parte da sua vida deve ter tido contato com inovações diferentes das que a gente tem. Às vezes a gente recebe as coisas por último na área da saúde. O que a gente pode aprender olhando para dentro da fábrica, hoje em dia, para pensar em inovação na área da saúde, e como é que isso consegue linkar com a sustentabilidade, que é um desafio que o Eu Manu acho trouxe também? que assim, a gente pode até pensar na indústria 4.0, né? Hoje a gente tem também a saúde 4.0, né? Ela tem até um órgão, né? A Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, que ela destaca isso, né? A importância de ter essa saúde 4.0 muito alinhado com a indústria 4.0. E aí a gente começa a pensar em IoT, né? Internet das coisas, na indústria, por exemplo, medidores que passam informação do que está acontecendo com as máquinas. Então, aí a gente pensa nos dispositivos wearables, né? Aqueles que os pacientes podem vestir para poder fazer uma medição de ritmo cardíaco, de oxigenação, e isso pode também ser transmitido via internet, essas informações, ou para um médico, ou para um hospital, ou para um sistema de emergência, supondo que a pessoa está numa emergência, né? E aí essas informações elas já podem ir sendo transmitidas para uma ambulância, para o médico que está chegando, já para ir pensando em qual tipo de tratamento que ele pode ser. Então, acho que pensando, né, na indústria e na parte da saúde, eu acho que são principalmente essas duas coisas, elas estão muito, muito conectadas. Eu queria só comentar com relação a algumas barreiras, né, ainda voltando um pouquinho da implementação de inovação. A gente tem algumas coisas um pouco mais práticas, né? Que, por exemplo, né, os times de inovação nas empresas, e aí independe se é na saúde, se é na indústria, eles precisam sempre estar muito bem alinhados com as lideranças da empresa, né? E tem que ser uma coisa como se fosse top-down também, né? Para poder funcionar. Porque se não tiver alinhado, pode ser que as ações de inovação que estejam sendo tratadas elas não estão alinhadas com o norte da empresa, né, com os objetivos principais. E aí perde um pouquinho de força e aí se torna um pouquinho uma barreira. Uma outra coisa, e é interessante falar isso, a própria tecnologia, né? Poxa, mas a tecnologia é uma barreira para a inovação? Se a gente pensar que dentro da saúde, a gente pode pensar em tecnologia das melhores formas possíveis, porém, essa tecnologia, você tem que pensar um pouquinho em quais os resultados dessa tecnologia aplicada. Será que, como o Manu comentou, né, das regulamentações, das barreiras regulatórias, será que isso vai ser aprovado? Será que isso vai realmente trazer um resultado para o paciente? E aí começa, né, essa situação.
poxa, será que a tecnologia aqui vai entrar bem ou se a gente mudar só um processinho aqui já ajuda, né? E aí, linkando com isso, né, tem a questão de, ao mesmo tempo que os times de inovação eles precisam ser muito visionários e sempre tentar inventar as coisas, eles precisam pensar na experiência do usuário, do paciente lá na frente, né? Então, ao mesmo tempo que você precisa ser bem fora da caixa, você precisa também ter o pé no chão e às vezes se colocar na posição de um paciente que vai ser atendido lá no PS, e daqui a pouco um aplicativo que você fez para ele acompanhar, por exemplo, a sua jornada dentro do atendimento, não seja um incômodo para ele ficar preenchendo alguma coisa para a gente poder acompanhar, enfim, e seja mais tranquilo, mais divertido, entre aspas, né? Porque ninguém quer ir num hospital, mas se tem que ir, poxa, que tenha alguma gamificação, por exemplo, que é o que a gente fala às vezes, para você, através de informações daquele game ali, você consegue entender se ele está com dor, se ele não está, se ele está com um pouco de pressa ou não, né? Como buscar informações, quanto tempo ele está ali esperando já, não precisa dar uma atenção diferenciada, né, nesse sentido. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Fábio, eu queria só Legal. acrescentar uma coisinha. O nosso público está contribuindo. Quando a gente pensa ali Fala, em Manu. tecnologia, né, que o Diogo falou, né, que é importante e tudo, mas assim, hoje a gente sabe que a falta de tecnologia no serviço de saúde também é uma realidade, né? Que a gente vive aqui em São Paulo, mas assim, Sem dúvida. só pelos últimos dados que eu levantei, mas assim, só 20% dos hospitais do Brasil tem um prontuário eletrônico, tem um banco de dados digitalizado. Então, assim, eu acho que isso assim, é uma oportunidade imensa de você, né, trabalhar, melhorar, inovar nesses lugares, né, nessas regiões. Então, assim, a gente precisa de dados, né, assim, para você precisa de um banco de dados, você precisa levantar, você precisa linkar uma coisa com a outra. Então, acho que isso também é uma barreira para o serviço de saúde hoje no Brasil. Sensacional, muito legal. Acho que foi a contribuição fundamental que você trouxe. Duas perguntas aqui do nosso público que a gente não pode deixar passar, as contribuições tão legais. Então, primeiro para o Manu, se a gente acha que o médico pode ser uma barreira, obrigado pela pergunta, Ana Júlia. E depois, a Aline Paiva perguntou, eu vou deixar essa para o Diogo, sobre softwares que apoiam o diagnóstico como o Robô Laura. Se a gente acha que isso pode chegar nos hospitais com alguma brevidade. Então, o Manu sobre o médico como barreira e o Diogo falar um pouquinho do Laura e se ele vai Bem, estar eu disponível acho em que o algum momento. médico pode ser barreira sim, tá? O médico, eu enxergo o médico assim, o médico ali até os seus 40 anos ainda, eu acho um profissional muito conservador, tá? Então, assim, é aquele profissional que ele... Tá. Xiii, Não, então mas assim, ferrado. essa Já passei geração dos nova, 40. ela vem com uma mentalidade nova, né? Tem todas, né, todas as discussões que a gente tem sobre Uhum. essa nova geração, né, dentro das nossas equipes, mas é uma mentalidade diferente. A maioria dos médicos hoje, você tem dificuldade em mudar. Você tem dificuldade em pedir para que ele faça algo pouco diferente. Então, assim, eu enxergo um conservadorismo e uma, sabe? Então, eu acho que isso pode ser uma barreira se você que realmente quiser fazer algo maior, quiser tentar, sabe? Causar uma disrupção ali nessa questão do atendimento de emergência, nessa questão do prontuário eletrônico. Então, o médico pode ser barreira, mas ao mesmo tempo também o médico é aquele que, a partir do momento que você mostrou para ele que aquilo funciona, que aquilo traz benefício para o paciente, eu acho que ele vai, né, vai ser, ele vai entender aquilo e vai executar. Né? Eu acho que o que o médico quer é o bem-estar do paciente, é a qualidade e a segurança do atendimento. Então, acho que de início o médico pode ser barreira, mas depois facilmente a gente reverte isso. E foi a pergunta da Lídia também. Ela também falou sobre médico como barreira para inovação. Você vê que esse é um tema que fica na cabeça das pessoas, né? Porque elas sentem isso isso que você contou, as pessoas sentem no dia a dia, né? Essa visão pouco aberta à mudança, pelo menos no primeiro momento, né? Antes de Diogo, falar vamos do falar do Laura, só Laura. contribuir pelo que o Manu comentou, né?
às vezes as pessoas ela até não participam, ou talvez se torne uma barreira com relação a essas questões, por não participar, por não estar tão perto, por não, talvez não acreditar, enfim. Em algumas experiências que eu tive em criações, em mudanças, né, é sempre envolver todas as pessoas que precisam ser envolvidas na construção, né, durante o processo de construir aquilo. Então, se você tem um problema que você precisa resolver e você vai fazer diferente, você vai inovar fazendo aquilo, chama as pessoas que estão envolvidas naquele processo ou que vão atuar com aquilo para construir junto, né? Geralmente, quando as pessoas constroem junto, eles criam um certo vínculo com aquele processo e, poxa, vamos manter isso funcionando dessa forma porque eu ajudei a construir também, né? Não vamos deixar voltar a uma situação anterior. Eu acho que isso ajuda nesse processo, principalmente em quem vai atuar com as inovações, né? Que são os médicos. Bom, acho que assim, com relação ao robô Laura, né? Eu acho que vai um pouquinho daquela questão do atendimento, talvez de emergência, alguma coisa nesse sentido, né? Então, você já informa todas o seu estado atual de saúde, né? Lá dentro, para poder fazer um pré-atendimento, para ter um conselho do que procurar ou não, e a gente tem isso dentro da nossa empresa, né, doutor, no nosso convênio, e ajuda, e eu acho que isso, assim como você está fornecendo informações sobre você, sobre o seu estado de saúde naquele momento, para receber o melhor atendimento, você também está contribuindo para uma tecnologia, para um conceito que a gente chama de Open Health, que seria informações dos pacientes para qualquer serviço de saúde que possa vir a te atender, né? Então você elimina, você gasta menos tempo num atendimento em qualquer processo de pronto-socorro ou de emergência, porque em sistema você já tem as suas informações. Então você não precisa ficar falando o seu histórico, não precisa ficar mostrando os seus exames, isso tudo já está ali incluso e isso facilita bastante. Então, assim como Laura ou qualquer outra inteligência que venha a diminuir o tempo de atendimento e a facilitar o nosso atendimento, isso é uma via sem volta. É isso que acho que a gente vai ter daqui para frente. Muito legal. Bom, a nossa audiência está super colaborativa aqui, está bem bacana. O nosso mestre aí de educação continuada, Alexandre Isola, fala um pouquinho de como a gente pode usar os princípios da andragogia, né, para incluir essas pessoas um pouco mais resistentes e que ele precisa palpar o potencial da mudança. Às vezes, se ele suspeitar que a mudança não vai gerar benefício, ele pode ser resistente, sem dúvida. Muito bom ponto. E a Dani Oliveira coloca aqui que envolver toda a equipe multi, né, faz toda a diferença. Não temos, acho que isso é um valor para a gente, Dani. A gente concorda ipsis literis com a tua afirmação. Um monte de gente chegou aqui. E o Isola falando mais uma vez, né, que é muito complicado quando o tamanho do grupo de usuários é grande e não consegue participar da construção, sem dúvida, né? E as pessoas podem se sentir um pouco excluídas disso tudo. E o Murilo pergunta, vou usar a pergunta do Murilo, como envolver as equipes para inovar, como estimular a inovação? Acho que a gente tem algumas experiências para isso bem positivas, se vocês quiserem falar um pouquinho do que vocês viram e viveram nos últimos meses, nada melhor do que falar, né, dos cases de sucesso. Vamos lá. Bora lá, Quer Diogão. falar da... Começa aí. Tá. Pode começar. Então, acho que aí a gente já vai lá porque a gente tá fazendo hoje na IMED, né? E a gente começou, na verdade, a fazer o ano passado. E como o doutor Fábio comentou, do Manu ter ganhado aí um prêmio em relação... Então, o que a gente imagina e o que a gente vem fazendo, e a gente tem bons resultados com relação ao envolvimento das pessoas, né? Nós começamos a fazer encontros e workshops de inovação colaborativa, né? O que seria isso? É você chamar todas as pessoas para construir, né, junto com você, alguns conceitos, algumas inovações, trazer ideias para que isso seja colocado em prática.
Então, nós fizemos vários encontros desse o ano passado, continuamos a fazer durante esse ano. Um deles foi pautado nesse desafio que o Manu conseguiu a premiação, que a gente chamou do primeiro desafio de ideias da IMED, onde o tema principal, e assim, abrindo para qualquer funcionário da empresa, né, inclusive a operação, com os coordenadores, com todos os médicos que trabalham com a gente, como que eles enxergam, como que alguma ideia que eles possam implementar, o nosso cliente vai enxergar mais valor ainda no trabalho que a gente faz, né? Como que a gente mostra isso? Então, o tema principal do desafio eram essas ideias. Isso deu muito certo, nós tivemos várias ideias que chegaram, 4 foram selecionadas, enfim. E uma coisa legal que esse ano a gente está fazendo com um pouquinho mais de intensidade é visitar as nossas unidades, os nossos projetos, né, que a gente está chamando das visitas da inovação. Então a gente montou um grupo, né, de trabalho, e aí você fala, poxa, mas qual que é o seu grupo de trabalho? Quantas pessoas tem na inovação da IMED trabalhando? Eu digo que nós temos 5.000. 5.000. É isso. 5.000 pessoas trabalhando na inovação da IMED. Porque é só com essas pessoas que a inovação acontece. Não é com um time focado, né, que todo dia está pensando, ok, em soluções diferentes, em soluções para problemas, mas e lá na ponta? Quem é que está lá na ponta que a gente chama do Gemba, né, que é a operação, onde as coisas acontecem, é lá na indústria a gente fala o chão de fábrica, né, no hospital, lá no PS, lá na UTI, lá no consultório que o médico está. Então, o que eles estão enxergando que eles podem fazer diferente, né, para poder atender melhor o paciente, para melhorar o processo deles? Porque, querendo ou não, tem muita burocracia dentro dos nossos processos também. Então, qualquer coisa diferente que eles identifiquem que possa ser feito, a gente está junto nessas visitas para poder ajudar, para poder coletar essas ideias, coletar essas informações, compartilhar soluções que outros projetos já implementaram e levar e disseminar isso para outras unidades, para que elas possam fazer também, implementar essas ideias. Inclusive, a sua ideia, Manu, já está dando frutos, viu? Já tem uns 3, 4 projetos aí que a gente tá começando a implementar também. Então, assim, acho que o engajamento, ele é muito, assim, informação do que está acontecendo, né? A possibilidade de participar, não só da ideia, mas ou ajudar a implementar, ou ver aquela ideia implementada, gerando resultados, e aí, poxa, funciona, dá para fazer inovação, dá para implementar ideias, né? Então, acho que é mais ou menos nesse caminho. A gente está criando a nossa cultura de inovação, né? Que eu acho que isso é um dos pilares ali, né? O chão da nossa casa, né? Porque a gente tem que criar essa cultura de inovação. A nossa empresa tem que, desde o nosso plantonista, desde o nosso médico que acabou de entrar na nossa empresa, ele precisa enxergar que essa inovação ela vem de cima, que essa vontade de fazer algo diferente, de querer melhorar, vem da nossa alta direção. Então, essas visitas que a equipe de inovação faz, isso é maravilhoso, porque assim, eles disseminam essa cultura. Eles vão até os hospitais que a gente atua e eles disseminam isso. Então, eles dão espaço, eles abrem. Cada visita, eu vejo cada visita que eles passam, eles angariam mais gente ali para o grupinho, né? Para o grupinho menor da inovação com ideias. E todo dia isso surge ideia. Vai surgindo ideias e aí a gente vai retroalimentando todo o nosso processo. Então, acho que essa questão da cultura, isso que está sendo feito na IMED, eu acho que isso é fundamental e isso é para sempre. A partir do momento que isso vingou, que as pessoas entenderam, aí o céu é o limite, né? Médico, a gente acabou de falar, né? Médico pode ser uma barreira, mas ao mesmo tempo é o profissional que vive aquilo ali, é o profissional que sofre as dificuldades do dia a dia. Então, assim, ele tem muita ideia na cabeça. Eu acho que é só sistematizar aquilo, entender como as coisas realmente deveriam funcionar, entender aonde é que ele pode chegar, que daí
essas ideias a gente vai colocando no lugar e a gente vai criando ferramentas, vamos criando banco de dados, vamos analisando esses dados e vamos melhorando. É isso. Sensacional, muito legal. Muito, muito bom esse papo. E o pessoal aqui continua fervendo no chat. Agradeço a Aline, fez um super elogio aqui para a empresa e para os profissionais. Obrigado pela gentileza. A Dani, mais uma vez, fala de dar voz para a operação, dar maior visibilidade e possibilidade de mudança. Sem dúvida nenhuma, Dani. A Lucilene pergunta de barreira, mais uma vez, sobre a implantação e desenvolvimento dos encontros. Acho que o Manu e o Diogo falaram bastante disso, do convencimento, né, da questão da consistência de propósito, de fazer isso, de, né, manter o tônus o tempo todo, e que as pessoas vão descobrindo e percebendo e vão vindo para perto da gente cada vez mais de quem está buscando, fomentando essa inovação. Né? Então, mas foi super legal também a curiosidade dela. Eu queria trazer, na verdade, uma reflexão a partir do... Né, acho que nós estamos encaminhando para o fim da pandemia. Temos, né, uma convicção. E foi um momento extremamente intenso, já teve live sobre isso, encontros e encontros, congressos e congressos. Mas, saindo agora, né, nesse momento de saída, um pouco do que a gente aprendeu e pensando o seguinte: tudo bem, transformação digital é algo que a gente fala o dia todo, a gente espera, a gente conta com mudanças da transformação digital. Mas que outros aspectos do sistema, e eventualmente até das partes relacionadas ao negócio, de saúde, que a gente pode eventualmente ter inovação para, no futuro, as próximas crises, os próximos imprevistos não nos peguem de surpresa. Acho que essa é a curiosidade e talvez a angústia de muita gente. Então, uma reflexão aí de tudo que a gente passou na pandemia, de certa forma, para olhar para frente. Como é que a gente pode não ser pego de surpresa com o que a gente aprendeu? Bem, Bom, vamos lá, né? Vai lá, mano. Posso falar? Vamos lá. Começa, então. Bem, eu acho que, assim, pandemia, bem, o Fábio já falou tudo ali, né? Aquilo ali foi um aprendizado para todo mundo, aquilo ali foi um empurrão para a inovação na saúde, né? Muita coisa que estava parada na gaveta e que, né, que já poderia ter sido colocada em prática, a pandemia empurrou, funcionou, está dando certo, agora é só, né, acertar tudo direitinho e melhorando isso que a gente já ganhou, né? Não regredir com relação a isso. Mas eu acho que algo que a gente, né, que a gente precisa manter, que a gente precisa, para não ser pego de surpresa, é a questão da nossa flexibilidade, né? A flexibilidade das instituições, né? Porque, assim, hoje, né, as coisas mudam muito rápido, a gente precisa se adaptar muito rápido, as metas mudam, né, as coisas acontecem, então, assim, a gente tem que ser flexível. E essa flexibilidade a gente viu na pandemia, né? A duras penas, mas a gente teve aulas de flexibilidade, de adaptação, né? A gente participou de algumas grandes na IMED, né? Nossas hospitais de campanha e tudo isso. Então, acho que essa questão da flexibilidade, eu acho que é algo que a gente tem que levar com a gente tem que tentar melhorar, né? Tem que manter isso, né? E também a questão da resiliência, né? Porque, assim, a gente foi muito resiliente na pandemia, a gente apanhou muito, a gente levantava todo dia, sabe? Vamos lá. Então, essa resiliência, ela tem que ser incorporada. Tem que ser incorporada no nosso dia a dia, tem que ser incorporada nas instituições. Resiliência, eu digo resiliência de profissionais, né? A questão... e resiliência, eu digo até resiliência de faturamento, resiliência de receitas. Assim, é uma questão que o hospital ele tem que tentar buscar outras formas e tem que estar preparado para um faturamento menor, né? Algo que possa acontecer. Eu acho que isso são dois pontos que eu vejo como bem importantes e que a gente não pode manter, não pode perder. Legal. Bela contribuição. Diogo? Eu enxerguei, assim, com a pandemia, agora fazendo uma análise, né? Que pequenas coisas que aconteceram durante a pandemia foram, assim, acho que extremamente inovadoras, né?
Eu me lembro que no início era um desconhecimento geral e vocês médicos estavam tentando sempre fazer da melhor forma possível, mas como manter o paciente mais confortável, não, como manter ele mais tempo sem oxigênio ou com oxigênio, enfim. Só que algumas coisas me chamaram a atenção e bem simples no momento em que eu vi uma imagem, né? De um paciente no leito e só apareceu a mão dele. E na mão dele tinha uma luva cirúrgica com água quente dentro, simulando como se fosse uma pessoa dando a mão para ela no leito, né? Poxa, mas isso é tão simples. Mas, cara, isso foi uma inovação e assim, para tentar deixar o paciente mais, não digo confortável, mas mais abraçado ali, poxa, tá numa situação diferente, acolhido, Acolhido, isso. né? Mas a gente está aqui, está tentando fazer alguma coisa, sabe? O simples fato de colocar no peito, imprimir o rosto do médico que estava atendendo, para que os pacientes pudessem ver o rosto dele, sempre sorrindo, sabe? Para tentar dar um pouquinho de conforto. Isso eu achei muito inovador, tá? Pela maneira que aconteceu. E, de alguma forma, isso ajudou, acabou ajudando. Enquanto por trás, vocês estavam loucos pensando em como tratar melhor o que está acontecendo, né? E fazendo o melhor possível. Por outro lado, a gente sabe que muitas coisas, realmente, como o Manu comentou, foram aceleradas, né? A própria questão da telemedicina, teleatendimento, e tem até uma rede de inteligência artificial para Covid que está rodando no Brasil. Ele tem aí, está em 20 hospitais, em 5 regiões do Brasil. Ele, no período, e ainda estão coletando informações, né, após triagem dos pacientes que estavam com Covid, para, através de inteligência artificial, tentar prever qual que é a sequência de tratamento daquele paciente. E essa mesma inteligência artificial, olhando para tomografias de tórax, ele consegue ver pela imagem se tem um quadro de infecção compatível com Covid ou não. Então, são coisas novas que aconteceram e que não só para Covid, mas que podem ser usadas em qualquer situação, né? Sensacional. E, cara, é o chat mais legal da história do iMed Live. Já a partir de agora está decretado, entendeu? Muito bom. A Aline perguntou aqui um pouquinho sobre resistência por parte dos pacientes. E aí, na própria resposta do Diogo, né, a gente falou, a Amanda falou, pô, que legal essa pergunta e tal. E aí o Diogo falou dessa questão dos rostos na pandemia, quando a gente não podia chegar perto com o toque, né, a gente estava todo paramentado. E como a inovação foi imediatamente aceita e aplicada. Eu li em algum lugar que inovação na saúde sem compaixão é estéril. A nossa Não vai para saúde frente. 5.0, né, Então, Fábio? É a nossa saúde, né, com é isso aí. inovação e humanização, né? Que eu acho que é isso. É isso aí. Sensacional. Muito legal, muito legal. E muito legal. E muito obrigado por todo mundo que está contribuindo aqui no chat. Está sendo fundamental aí a participação de vocês. Eu tenho uma pergunta que assim, a gente até tangenciou ela de algum momento, de alguma forma, mas acho que a gente podia voltar um pouquinho, né? Falar um pouquinho mais. A gente fala de equipamento, tecnologia, né? Fala muito de processo também e de qualificação profissional. Então são vários temas, né? Onde a inovação pode ter um impacto significativo. Se a gente tivesse que escolher, vamos dizer assim, uma prioridade, onde é que a gente precisa inovar mais e onde a gente precisa inovar primeiro? Se é que é o mesmo, não sei se é o mesmo. Então eu falo na parte de estrutura, a parte de processo ou a parte de pessoas? Isso é difícil. Acho que pegando um pouquinho o que o Manu comentou da questão de recursos, eles serem bem limitados, né, na questão tecnológica em alguns setores, né? Se a gente pensar só em tecnologia como inovação, nesse sentido, fazendo esse paralelo, vão ter lugares que a gente não vai fazer inovação. E não é isso, né? É aquela inovação, de novo, voltando, né? A gente sempre volta nisso, do dia a dia.
da vontade de fazer diferente, de atender melhor o paciente. E para isso, as pessoas têm que ter um mindset, né? Tem que ter essa cultura da inovação, tem que ter essa inquietação de sempre tentar fazer diferente para atender melhor. Porque, querendo ou não, você pode ser um paciente um dia desse, né? E aí você vai ser atendido naquele hospital. É interessante que quando eu entrei na IMED, eu comecei a enxergar algumas coisas e depois eu ia em alguns hospitais, eu ficava olhando e falava, puxa, eu sei o que é aquilo, eu sei o que é isso daqui, eu sei o que é aquilo lá, eu sei como isso funciona, né? Então, às vezes eu gerava aquele dado para os nossos hospitais, gerava não, eu compilava, né, os dados. E aí eu ia no hospital e chegava, poxa, eu faço isso aqui na IMED, né? E aí a gente começa, e como paciente, eu via a importância daquilo. Eu falei, poxa, acho que tá legal então, dá para continuar nessa linha e fazer. Né? Então, a tecnologia ela é perfeita, ela é essencial para a inovação. Mas uma coisa que eu sempre digo, talvez você já tenha ouvido falar, se os processos que estão acontecendo, eles não estão redondos, não digo 100%, mas sim, com o mínimo de desperdício possível, o mais alinhado com o que o paciente precisa receber, se não tiver assim e a gente colocar uma tecnologia, a tecnologia ela vai fazer a gente, entre aspas, errar mais rápido ou fazer alguma coisa que não deveria ser feita de maneira mais rápida. Porque faz aquilo que está sendo mandado, né? Então, tem que estar certinho o processo, e aí quem faz isso são as pessoas. Então, eu acho que é por isso que a gente está aqui. Esse mindset inovador, para todo mundo que atua na saúde, ele tem que ser criado, ele tem que existir. Porque, independente se você tem uma tecnologia ou não, você vai fazer um bom trabalho, vai fazer diferente para atender bem. Então, talvez investir nesse mindset nas pessoas, investir em melhorias de processo, das inovações simples, ok, ter mais recursos para uma tecnologia melhor, e aí a gente começa, né? A gente vai para o metaverso, para cirurgias a longa distância, cirurgia robótica, mas isso com bastante recurso. Sem muito recurso, é o dia a dia. É isso. É processo, Fábio. Acredito muito no processo. O processo, quando a gente pega hoje, né, o que a Legal. gente, né, o que a gente faz, né, no nosso dia a dia na IMED, né, nossa gestão de pronto-socorro, nossa gestão de UTI, tudo isso, assim, a base é o processo. Então, assim, só da gente estar levando essa cultura Lean e da gente estar trabalhando nessa cultura Lean, evitando desperdício e tentando tornar aquilo mais eficiente, eu acho que isso já é uma grande inovação. Então, eu acredito que o processo não sei se é o que deve ser mais, né, o que é mais importante, mas no nosso dia a dia eu acho que é o que dá resultado mais rápido, eu acho que é o mais barato, é o que a gente tem que parar, é que a gente tem que dedicar a maior parte do nosso esforço para tentar melhorar o processo. E ao mesmo tempo, eu enxergo hoje uma avenida para a gente trilhar assim, com relação à inovação na questão de tecnologia nos processos, né? Eu acho que hoje a gente tem tanta tecnologia já pronta, né? Hoje, quem tem um smartwatch, quanta informação tem no smartwatch hoje, né? Você vê as evoluções dos últimos smartwatches, elas são do quê? De saúde. Então, assim, a gente tem muita informação aqui, né, no pulso, e que isso aqui a gente pode, de uma certa forma, utilizar no nosso dia a dia, seja para tentar trazer mais segurança para os nossos pacientes, né? A gente sabe o quão inseguro pode ser um hospital, né? Passar 24 horas dentro de um hospital como paciente. Então, assim, a gente identifica atrasos de diagnóstico. Isso poderia nos ajudar, né? E pensando num processo do nosso dia a dia na gestão de pronto-socorro, isso aqui é um sensor de localização. Então, imagina a gente usando isso aqui numa gestão de filas. Imagina a gente usando isso aqui no nosso dia a dia ali dentro do pronto-socorro.
Então, eu acho que isso, a gente tem uma avenida para a gente caminhar aqui, para a gente trilhar e tentar, né, trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Pessoal do chat que está colaborando, vão se preparando para as últimas perguntas, que não está longe, infelizmente, é fim da live, mas eu vou ter que tocar aqui no assunto. Pessoas que sabiam da live hoje me mandaram mensagem, falaram, tem que falar disso, tem que falar, tem que falar. Então eu vou falar, vou perguntar, meus amigos, chat GPT, como é que ele vai nos ajudar a fazer uma assistência melhor? O que vocês imaginam? Estou usando ele, claro, ele pode ser só a ponta do iceberg, tá? O que virá depois dele, né? Mas ele como um divisor de águas, vamos dizer assim, e tecnologias derivadas. Como é que ele vai nos ajudar a cuidar melhor dos pacientes, Diogo e Manu? Olha, eu já ouvi um comentário, e aí, se me permite, né, o titular desse comentário, que estão se falando tanto em chat GPT, que daqui a pouco está o chato GPT, né, de tanto que se fala nele. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, mesmo porque assim ele tá aprendendo, né, então existem muitas coisas que a gente pergunta, que a gente coloca lá, que ele usa aquilo para aprender, e as respostas, elas são até um pouco vagas, elas te trazem coisas legais, importantes, mas a gente precisa sempre interpretar o que está lá, o que está sendo mostrado para você, e complementar com outros conhecimentos, com outras literaturas, para poder utilizar numa tomada de decisão, na construção de alguma melhoria, de alguma inovação, enfim, nesse sentido. Eu acho que com o tempo, sim, com bastante aprendizado, ele pode ajudar bastante, mas eu não sei se chega ao ponto de ajudar num atendimento, né? Se um usuário normal colocar lá, estou com dor de cabeça, o que pode ser? E aí dá algumas opções e pergunta se tem algum outro sintoma e vai encaminhando. Eu não sei se chega a esse ponto, tá? Mas para coisas dá para aprender bastante, dá para entender como funciona muitas coisas, mas eu acho que precisa de um pouco mais de evolução nesse sentido. E não sei se substitui, apesar de ser uma inteligência, né? A gente até fica meio assim de colocar algumas questões lá. Mas eu acho que precisa esperar um pouquinho ainda, entender um pouquinho como vai crescer isso. O próprio Elon Musk e mais um grupo de pessoas lá já pediram para parar um pouquinho de evoluir com a inteligência artificial em alguns sentidos. Não sei o que eles enxergaram por trás disso, mas a gente precisa ter cuidado também, né? Não dá para confiar 100%. Minha opinião. Bem, eu acho que assim, para E o você, Manu? paciente, né, para o paciente, para o leigo que está buscando uma informação, eu acho ele vai encontrar informação, uma informação muito mais detalhada, uma informação muito mais assim razoável do que procurar no Google, né? Então assim, alguns testes que eu fiz assim me trouxe informação assim com referência, me trouxe informações assim até que razoáveis, né? Eu tenho medo da questão da automedicação, eu tenho medo da questão disso, de achar que aquilo ali está substituindo um atendimento médico. Então, essas questões pensando num chat, pensando na busca de uma informação e pensando que aquilo é uma inteligência, né, por trás, então esse é meu receio com relação ao leigo. Agora, olhando por trás do chat GPT, a questão da inteligência artificial, isso é algo que não volta atrás, né? Inteligência artificial, eu acho que é algo que a gente tem muito para ganhar na área da saúde com isso. E imagina, inteligência artificial no nosso dia a dia, com um sistema, com um prontuário, as informações linkadas, a gente, nossa, eu consigo imaginar várias ideias ali de onde a gente pode assim, trazer muito mais segurança para o nosso atendimento, inclusive. Imagina uma automação de processo que é feito numa fábrica, a gente conseguir trazer isso para dentro de um prontuário, para dentro de um atendimento médico, através de uma inteligência artificial.
né? Então, assim, é algo que eu acho que veio para ficar. Eu acho que a gente só tem que ter esse cuidado inicial, tem que entender, tem que saber onde isso deve ser encaixado para a gente não sair fazendo besteira, né? Muito bacana, muito legal, acho que a reflexão de vocês, muito, muito bom mesmo. A Isabelle aqui faz um elogio também, Manu, para mim também, enfim, parece a equipe maravilhosa toda. Obrigado, Isabela, pelo carinho. A honra é nossa de ter você aqui na live com a gente. Isola também fala mais um pouquinho, né, sobre essa questão da mudança, dos riscos. A Anissete também falou um pouquinho, né, da questão cultural. Acho que tem sido uma jornada muito legal essa da inovação, de criar esse mindset aqui dentro da empresa, e o Diogo e o Manu têm estado à frente disso. Eu queria que vocês encerrassem, meus amigos, né, dar as falas finais aí para os dois, falando um pouquinho de tendência em inovação. Eu falando um pouquinho do dia a dia, né? Eu penso muito, uma coisa que me tira o sono é a questão do tempo, né? A gente tem mais tempo para ver o doente e coisas que nossos ladrões de tempo. Um deles, o mais óbvio, talvez seja o registro. Não que registrar não seja importante, mas o tempo que a gente leva para registrar as coisas que a gente faz hoje é gigantesco, né? E talvez tudo que a gente falou aqui de internet das coisas e desde o chat, robô, enfim, essas coisas todas talvez ajudem a gente de algum grau. Mas eu queria que vocês falassem então de inovação que está próxima, que está palpável, que vai acontecer, que tem de tendência para os próximos anos. Como é que vocês enxergam isso? Por favor, para a gente se encaminhar para o final e ver se a nossa audiência também pergunta mais alguma coisa bacana. Legal. Eu acho que o que eu poderia comentar, assim, eu já até falei rapidamente, mas a questão do Open Health, né? Que seria o próprio paciente compartilhar, ou melhor, não compartilhar, mas ele autorizar o compartilhamento das informações dele com relação aos atendimentos que ele já teve em alguns hospitais, com outros hospitais, ou que isso fique em um sistema, porque aí isso agiliza um pouco a questão do atendimento quando ele chega em um determinado pronto-socorro, por exemplo, onde já tem o histórico dele de outras unidades, alguns exames que, ok, se é muito antigo, não resolve nada, mas pelo menos um histórico daquilo que ele já passou, e talvez isso agilize. E isso eu li que isso é uma tendência, né? Acho que em breve ele deve chegar no Sistema Único de Saúde também e na rede privada, com certeza, né? Mas, de novo, em caso de um acidente, o hospital já vai ter previamente as informações dele. Isso acho que é uma tendência. A questão de conectividade, internet das coisas e com dispositivos para fazer medições, né, os wearables, os dispositivos vestíveis, digamos assim, né, para o próprio, não o paciente fazer o próprio diagnóstico em casa, mas para ele entender como que está, né, e isso já transmitir, talvez, para o próprio médico que atende ele, qual é a situação dele naquele momento, que ele não está se sentindo um pouco bem. Então, os principais sinais vitais já podem ser transmitidos e para poder fazer, talvez, um teleatendimento com mais assertividade, com informações e dados do próprio paciente, né? Acho que o atendimento remoto, home care e atendimento por telemedicina, isso já está praticamente, na verdade, regularizado, né? Acho que a pandemia acelerou muito isso. E algumas coisas de metaverso. Eu acho que o metaverso ele já está aí, já está funcionando, e algumas coisas já acontecem lá dentro, mas talvez no futuro a gente tenha uma tendência de ter consultórios virtuais e você com seu avatar, ele vai nesse consultório e faz uma consulta baseada no que você está sentindo, e por lá você consegue ter um diagnóstico, desde que não precise de exames, né? Acho que as coisas mais simples, talvez. E a gente está olhando para isso, né? A gente já andou mexendo um pouquinho com o metaverso, a gente tem algumas ideias que a gente está encaminhando aí em algumas jornadas para ver o que a gente consegue fazer de diferente para os nossos médicos que trabalham com a gente e para aqueles que queiram entrar também, né?
E aí, de qualquer forma, tentar atender melhor os nossos pacientes nos projetos. Acho que eu lembro é mais ou menos isso daí, Manu. Bem, eu penso Legal. bastante na questão da realidade aumentada, né, da realidade virtual, né, principalmente nos treinamentos, né, na capacitação desses médicos. Então, acho que isso é algo que já existe, mas algo que pode ser, né, a gente pode aperfeiçoar muito isso, né? É, essa questão também dos dispositivos, né, de saúde, né, essa questão que eles falam da saúde digital. Então, acho que isso é algo que eu vejo muito futuro nisso. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso, daqui a pouco, a gente vai ter os nossos pacientes todos monitorados, né? Imagina, os pacientes na enfermaria, você podendo receber ali, identificando ali, o paciente fez febre na madrugada, o paciente do nada fez uma taquicardia, você poder identificar precocemente com o uso desses dispositivos. Então, eu acredito muito nisso. E também algo que eu acho que está um pouquinho mais distante, mas que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, é a questão daquela medicina personalizada, né? Através de todos os estudos genéticos, levantamentos de genoma, né? As pessoas são diferentes, né? Geneticamente são diferentes, então talvez no futuro a gente consiga dar um tratamento mais personalizado para aquele indivíduo. E eu acho que o que a gente mais precisa hoje é a questão do Big Data, né? A questão dos dados. A gente precisa de dados. A gente precisa de digitalização, a gente precisa do prontuário eletrônico, a gente precisa de ter essas informações, né? E só a partir daí que a gente vai conseguir, né, tudo isso, né? Essa questão que o Diogo falou, isso é fantástico. Imagina você ter a informação de um indivíduo. Ah, não, o Manu, ele tem isso, 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 já aconteceu isso, 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 né? Alérgico a isso, já passou por isso. Você ter essa informação, assim, que possa ser acessada, né, de qualquer lugar, em qualquer lugar que ele vá, e não só ficar fixo naquele hospital, aquele lugar, ele tem o prontuário dele. Eu acho que isso já passou, né? Acho que isso a gente tem que tentar evoluir, né? Deixar essa informação mais fácil para todo mundo. Eu acho que é isso, Fábio. E Sensacional. Sensacional. Eu quero já deixar não uma provocação, mas se os responsáveis pela Med Lives forem fazer uma live de metaverso, já me candidato para participar, entendeu? Não, para ser host, porque não entendo nada de metaverso, mas já vou isso aqui é com o fazer Diogo, é com o Diogo. meu merchan, entendeu? Isso, e outras pessoas que entendem desse assunto. Mas eu adoro o assunto, então pelo menos assistir eu vou, prometo. Gente, foi incrível, maravilhoso. Acho que uma discussão super rica. Dava para ficar mais umas 5 horas falando disso fácil, né? Dá para fazer um podcast, um videocast. Quem sabe um dia nós vamos ter todas essas coisas aí na Imagine também. Queria agradecer muito a audiência toda que esteve aqui com a gente. Foi super bacana, né? Participou demais, deixou ela muito mais gostosa, muito mais leve e muito mais interessante. Então, obrigado para todo mundo. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Manu. Obrigado, E uma pessoal. boa noite para Obrigado a todos. Boa vocês, noite. obrigado pela oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.